A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de recebê-los para o webinar Rodas de Tecnologia, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e da Escola Superior da Advocacia, a ESA. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal da Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Guilherme Matos, membro da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um Roda de Tecnologias 2021, no nosso penúltimo mês, né? Novembro, o ano já está acabando. E gostaria de agradecer todo esse ano aqui, primeiramente, ao presidente da seccional da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto, e também ao presidente da nossa Comissão de Direito Digital, que hoje não pode estar presente, o Dr. Spencer Todd Silva. Temos como nossa convidada hoje a doutora Silvia Zago, que é consultora jurídica, vice-presidente da Comissão de Estudos de Contencioso de Massa da OAB de São Paulo e também produtora de um podcast da ESA, né, pela ESA, pela Escola Superior de Advocacia, também da OAB, que desde já recomendo a todos a escutarem, que é um bate-papo muito legal. Ela traz temas muito atuais de uma forma muito suave, né? Bom dia, Silvia, e bom dia a todos os convidados, Vitor, Bruna e Alex. Por favor, Silvia, apresente-se. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Obrigada, Guilherme, pela confiança, Guilherme, em me trazer para o Rodas. Eu tenho um problema seríssimo com nãos. A pessoa vai me convidando e eu vou aceitando. Depois eu fico noites sem dormir. Falo, por que eu aceitei aquilo? Mas é um prazer, é um privilégio estar dividindo com vocês um pouco do que eu tenho aprendido nos bancos das escolas, no banco das empresas e nos bancos da vida. Bom, o podcast que ele falou, ele contou só pela metade. Tem o nome do podcast, é o Além da Lei. Desculpa, então, esqueci do nome. Exato, Além da Lei. Muito exatamente. Bom. O Além da Lei, ele é feito em parceria com a ESA, que também confia em mim e me atribui essa função. E eu estou tratando realmente de temas relacionados ao advogado contemporâneo, ao advogado com aquele olhar sistêmico, que não é só o profissional, mas é um humano com uma série de ansiedades, de perplexidades, diante de tantas mudanças. Então, eu tenho abordado esses temas sempre, de forma leve, com bom humor, porque de pesado basta a vida, certo, Guilherme? Exato, Silvia, e exato, você trata com muita leveza mesmo os temas, é muito agradável, e deixo aqui de novo a recomendação para que todos escutem, né? No carro, indo para o trabalho, hoje em dia quem vai ao trabalho, né? Que nós também vamos falar sobre isso, né, Silvia? Sobre trabalho remoto, enfim. Mas deixo aqui já recomendado, e sem mais delongas, vou passar a Bruna, né? Que sempre faz parte, ela é membro da nossa comissão, e vamos começar então com a Bruna. Bruna, bom dia, e fique à vontade para fazer aí a primeira pergunta para a Silvia. Obrigada, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Silvia. Nós conversamos 5 minutinhos antes, pessoal, da nossa entrada oficial aqui no evento, e disse para a Silvia ficar tranquila, porque a gente acompanha as produções dela, os eventos todos, e que ela escreve, e é sempre muito tranquilo, são assuntos variados, tenho certeza que essa nossa mesa aqui vai ser super bacana ao fim do dia. Silvia, acho que antes de fazer a minha primeira pergunta, seria interessante, você falou sobre o podcast Além da Lei, seria interessante divulgar onde que ele está disponível, qual plataforma ele está disponível, né? Spotify, perfeito. Porque aí, para quem... E nas minhas redes pessoais, tanto no Instagram, no LinkedIn, cada vez que sai um episódio novo, eu coloco e já coloco o link, tá?
Perfeito, perfeito. Porque o pessoal que não teve oportunidade de conhecer pode procurar aqui na saída do nosso evento. Minha pergunta, Silvia, é sobre soft skills. Eu tenho visto que você tem escrito bastante sobre isso e você bem colocou aqui na introdução que o advogado contemporâneo, né, ele tem que lidar com as emoções, tem que lidar com situações além da técnica, além do direito material e processual. Nesse sentido, a minha pergunta, dividida em duas partes, seria, primeiro, para contextualizar, o que você entende por soft skills e quais você aí destacaria como relevantes para esse advogado contemporâneo? E a minha segunda pergunta, também relacionada a isso, faz parte de uma, não tô furando a fila, pessoal. Como desenvolver as soft skills, né? Porque eu me formei, por exemplo, eu fiz PUC, São Paulo, de 2006 a 2010, excelente faculdade, adoro, tenho orgulho de ter feito, mas nesse período não tinha no currículo soft skills, né? E pelo que eu tenho visto, embora a academia tenha se preocupado em atualizar os currículos das universidades, colocando, por exemplo, o direito digital como uma das disciplinas agora nas faculdades, soft skills, se eu não me engano, não faz parte. Então, como a gente treina, como a gente desenvolve esse advogado contemporâneo para ter essa soft skill? Essa seria a minha pergunta. Obrigada, pessoal. Bom, vamos começar em primeiro lugar, sempre as primeiras coisas, certo? O que é soft skills? Por que se fala tanto? Eu vou dar um passinho para trás, tá bom? Eu assisto bastante coisa, bastante webinars, participo de 500 grupos, enfim, eu estou sempre conectada com o que está acontecendo no mercado, e isso é uma dica que eu deixo para todos, a mudança está muito forte, muito rápida, e a gente tem que estar, pelo menos, tentando acompanhar, se não quiser ficar para trás, certo? E eu tenho percebido muito que algumas expressões, por exemplo, empatia, soft skills e outras tantas, que estão meio desgastadas. E algumas pessoas, quando vão falar delas, grandes profissionais do mercado, muito experientes, eles quase pedem desculpa. Eu participei, eu assisti recentemente, está com 15 dias, um webinar bastante interessante, eu acompanho eles, todo mês eles soltam um webinar que eu acompanho só com gente forte do mercado. E você vê aquele constrangimento da pessoa falar em expressões tipo soft skills, tipo empatia, tamanho desgaste. Mas isso não quer dizer que não existe, que não está aí. Tá? O que está acontecendo? Como a gente está com muita mudança e as pessoas têm necessidade do novo, a cada 5 minutos tem que ter uma coisa nova. Então, você falou mais de um mês seguido sobre aquela expressão, pronto, ninguém mais quer ouvir, já enjoou daquilo. E, inclusive, isso está de uma gravidade, assim, tem tantos reflexos, tantos impactos, que hoje pela manhã eu vi uma matéria falando que no mundo da música, eles vão começar a criar músicas agora de, no máximo, 2 minutos, porque mais do que isso o pessoal não quer ouvir. Porque aqui é o novo de novo, o novo de novo. Tá? Mas, resumindo, gente, é soft skills mesmo, eu não tenho outra palavra. Isso no inglês. Se a gente trouxer para a nossa terrinha, a gente vai falar de habilidades comportamentais. E aí já está o seu conceito. O que é soft skills? Habilidade comportamental. Não é hard skill. Hard skill é outra coisa. Hard skill é aquilo que eu posso medir. Eu vou fazer um curso de inglês. Então vamos fazer um teste de inglês para ver se você está legal. Tá? Então, eu consigo medir a hard skills. Né? A soft skills, não. É de dentro de você, é do seu comportamento. Como se cria isso? Bruna, você não vai ganhar um almoço hoje. Eu combinei com ela antes, e ele fez essa pergunta difícil para mim, eu não ia pagar o almoço. Gente, como tudo na vida, isso é a forma como eu vejo a vida. Nem sei se está certo ou está errado, é só a minha, e funciona para mim. Primeiro de tudo, eu tenho que querer. Eu tenho que querer, né? A vontade, a meu ver, ainda é a mola propulsora de todas as coisas. Eu tenho que querer estar antenado com o que está acontecendo no mercado. Eu tenho que querer saber que o mercado está demandando soft skills para
entrar no mercado propriamente dito e para se manter no mercado. Saiu na última, sabe o anuário Análise, que a gente conhece, Análise da Advocacia? Eles têm também, fazem 500 pesquisas, e eles têm uma pesquisa feita para o mercado jurídico e financeiro, junto, aonde eles destacam, a pesquisa foi feita sobre as habilidades mais demandadas dos mercados jurídico e financeiro. Olha só, primeiro lugar, liderança. Isso quer dizer o quê? O mercado está com carência de líderes. Segundo lugar, negociação. Depois vem persuasão e influência. E uma série de skills, de habilidades comportamentais. Então, é isso que o mercado está querendo. Né? São pessoas e eu ouvi muito recentemente, muito seriamente sobre isso também, que no fim do dia a gente está falando de tecnologia, certo? Muita tecnologia está toda aí, tá? Mas no final do dia, com toda essa tecnologia, fazendo aquilo que era repetitivo, né? E ela veio para isso. No fim do dia, o que vai sobrar? São os relacionamentos. É isso que vai fazer você ficar ou sair do seu posto de trabalho, porque o resto da tecnologia vai fazer por você. E quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando nessa habilidade comportamental. Como é que eu me comporto com o outro? Como é que eu me comporto comigo? Você me perguntou também quais seriam essas soft skills, certo? Quando a gente fala de habilidade comportamental, a gente está falando de humano, certo? Gente, o humano é a coisa mais complexa que eu já vi na minha vida. Que coisa maravilhosa que é isso. Né? Todo dia aparece uma coisa nova. Né? E isso é sensacional. Então, quando eu falo de habilidades comportamentais, eu posso fazer um rolzinho de 5, 10, 15, 20, mas é muito mais. Né? Nós somos uma caixinha de surpresa. Então, se eu pudesse destacar algumas, só para exemplificar. Bom, aquela capacidade da gente se automotivar. Inclusive, a gente vê quando esses anúncios de postos de trabalho, e vai lá que eles querem que o candidato seja automotivado. Né? E alguém consegue imaginar por quê? Porque hoje em dia eu não tenho meu gestor do meu lado fazendo com que eu me mova, eu que tenho que me mover sozinho. Então, motivação, automotivação, resiliência, aquela capacidade de saber que nem tudo vai dar certo. A vida não é perfeita. Então, você vai ter pedra no caminho, sim. Você vai ter montanha no caminho. E às vezes você vai ter abismo também. E como é que você vai passar por isso? Inteligência emocional para quê? Para tudo, gente. Para eu me relacionar com o outro, para eu negociar. Para tudo eu preciso de inteligência emocional. Negociação, que está no topo, né? Porque hoje em dia a gente está falando do esvaziamento do modelo de comando e controle, certo? A gente já sabe disso, que aquele modelo top-down está se esvaziando. Acabou? Não, infelizmente ainda não. A gente tem um monte de lugar, a gente ainda vai ver esse tipo de modelo. Porém, nós estamos nesse caminho. Nesse caminho, eu tenho que começar a negociar. Eu não tenho filho, eu só tenho cachorrinha, tá? Mas eu sei, quem tem filho está tendo que negociar os próprios filhos. E vai negociar com o filho, vai negociar com o marido, com a esposa, com o namorado, com o gestor, com as equipes, com o mercado, né? Com os pares, com os players. O que mais eu posso pensar de soft skills? Persuasão e influência. E os influencers que nos contem o poder que tem de influenciar outra pessoa. Porque hoje em dia, você está vendo que eles estão conseguindo até monetizar isso daí. Né? E persuadir uma pessoa acerca de uma ideia, de um projeto, de uma visão de mundo, de uma cosmovisão sua. Como que eu faço isso? Eu nasci sabendo? Não. E aí eu já estou entrando na sua pergunta, como desenvolver. Qual outra skill que eu acho muito interessante? E aí, gente, uma coisa assim é o que eu leio no livro, que eu estudo, outra coisa são as convicções que a gente vai formando. Tá? Então,
pegando esse gancho, que é aquilo que eu falei lá no começo, eu começo a falar uma coisa, quando eu vejo estou lá longe, o lifelong learning, o aprendizado contínuo. Por que eu tenho que ter aprendizado contínuo e isso faz parte de skills? Porque tudo está mudando, gente, o tempo inteiro. Então, eu tenho que estar aprendendo o tempo inteiro. Quando eu aprendo, eu amplio a minha cosmovisão, a minha visão de mundo. E é assim que eu formo as minhas convicções. Não é porque eu leio 1, 2, 20, 50 livros que eu vou repetir o que ele está me falando. Não é isso. Quando eu falo em lifelong learning, eu leio 10, 15, 20, 50 livros. E a partir desse conhecimento, eu formo as minhas convicções. E aí, tudo isso só para contar daquela outra skill, que é o sentimento de dono. A gente ouviu falar muito, muito mesmo sobre o business partner, né? O advogado como parceiro do negócio. Vou falar por muito tempo isso daí. De uns tempos para cá, eu ouvi falar sobre o ownership, que é esse olhar de dono. E eu sou uma curiosa de nascença. Então, eu fiz uma carreira no mundo corporativo, fiz toda escadinha, fui advogada, coordenadora, gerente e diretora. Quando eu cheguei aqui em cima, falar, você está aqui em cima, seria muito bom se você conhecesse um pouco de empreendedorismo, porque eu já fazia parte dos comitês executivos, etc, etc. Então, falaram, é muito bom você ter essa visão de mercado, visão de um empreendedor, para entrar nesse meio. Eu adoro isso. Dentro do direito, eu adoro isso. Ok, fui experimentar esse empreendedorismo. E no empreendedorismo é que eu conheci o que é, de fato, o olhar do dono. Ele é muito melhor, muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais eficaz do que o business partner, do que o parceiro do negócio. O olhar do dono é que vai dizer exatamente por que aquele pé de alface está ali naquele lugar, naquela prateleira. Ele sabe por quê. E aí ele tem aquela intencionalidade, que é uma palavra que eu amo. Então, quando eu falo em vontade para desenvolver soft skills, eu estou falando, na verdade, intencionalidade. Eu tenho que ter intenção de melhorar quem eu sou. E, gente, assim, não é pelo outro, é para começar por mim mesmo. Se eu quiser entrar nesse mercado de trabalho e se eu quiser me manter nesse mercado de trabalho, eu tenho que desenvolver habilidades tecnológicas, eu tenho que conhecer tudo que tem de novo? Sim. Tá? Mas, antes disso, eu preciso saber, eu preciso estar bem comigo, eu preciso administrar todos os meus sentimentos, meus relacionamentos, para poder, e também com o outro, para poder entregar o que eles querem no final do dia e me manter. Tá? Como é que eu aprendo isso? Querendo em primeiro lugar. Tá? E estudando. estudando. Tem muita coisa no mercado. Eu dou meus cursos, tem muitos livros, tem muitas lives, né? Mas tem que querer. Respondi, Bruna? Muito bem respondido, Silvia. Muito obrigada. Obrigada que você, querida. Obrigado, Silvia. Bom, vou passar para o Alex, então. Alex, fica à vontade. Excelente. Então, primeiro, super obrigado pela oportunidade de estar aqui. Já estava comentando um pouquinho antes aqui do nosso... Da gente entrar aqui no ar, que hoje cedo acabei caindo da cama, pude escutar aí uma série de episódios do podcast, então isso já me motivou para eu andar de bike. Então era antes das 9, já estava fazendo uma caminhada aqui no interior, e algumas coisas muito boas que a gente acaba vendo, né? Vi um falcão ali que fazia muitos anos que eu não via, então coisas que a gente acaba vendo só quando está num zoológico. Olha que interessante, isso tem perto da minha casa, eu nunca tinha imaginado que tinha um negócio desse, né? Ali cigarras cantando, então a gente começa a olhar para a vida com outros olhos, e isso eu acho que foi muito bacana quando a gente tem esse contato com a professora Silvia, podendo falar de uma forma tão fantástica sobre esse contexto do ser humano. Então isso é muito bom, então já de antemão já super agradeço pela oportunidade e pela essa
essa contribuição que vem dando para a comunidade. E quando a gente olha para isso, né, pô, foi fantástica a pergunta da Bruna, acho que esse lado que fala-se muito sobre a inteligência emocional, Daniel Goleman fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão. A gente vê que tem até uma mandala que eu lembro que recentemente eu tinha feito um teste ali com o pessoal de RH, onde fala que os skills, esses soft skills da parte de cima, que é essa parte comportamental, é muito mais importante até mesmo do que os hard skills, porque hard skills muitas vezes você consegue contratar pessoas para te ajudar. E você ser uma pessoa legal, como fala até no podcast, né, que eu acho que esse é um ponto muito importante, e isso acaba sendo bem difícil para a gente ir organizando. E agora, nesse momento que nós estamos falando aí muito sobre essa migração de sair do home office para o presencial. Tem uma pesquisa recente que saiu no Exame falando que 76% dos entrevistados falam que querem voltar para o presencial ali dos chefes, né? Enquanto, do outro lado, os profissionais que estão ali na base, 75% dos chefes e 76% dos funcionários falam que não querem e 93% falam que querem mais flexibilidade, ou seja, entramos aí num conflito de existência, né? Porque o board, o presidente, vice-presidentes e gestores estão no momento agora falando sobre a importância de voltar, retomar para o presencial, mas a base fala que não quer. E agora, professora, como podemos sair dessa situação, né? Porque eu vejo que ainda tem muito aquela questão, né, de pessoas que ainda têm uma visão, não, preciso estar no escritório para eu poder comandar, para eu poder mostrar ali que consigo, que estou à frente da empresa. Mas as pessoas hoje, a base, estão falando, não, prefiro ficar em casa, prefiro ficar no interior, prefiro ficar com a minha família e mesmo nesse momento fazendo várias coisas diferentes. E agora, né? O que fazer numa situação dessa, nós como gestores e como líderes no momento desse? É outro que não vai ganhar almoço. Vocês estão vendo, né? Olha. Olha, realmente é uma tensão, né? Esses números que você está trazendo, eu não tinha conhecimento, então obrigada. Né? Você está falando de 76% dos gestores querem o retorno e da base e das equipes. Ao contrário, quantos que não querem, Alex? 75% dos gestores e 76% da base que não quer. Então, é quase diferente de 1% que não vale nada, né? Nas pesquisas. Exato. Né? 2 para lá, 2 a mais, 2 a menos, tudo bem. Bom, como que eu vejo isso daí? É a margem de erro. Exatamente. Como que eu vejo isso daí? Vamos lá. A gente sabe, se a gente olhar para trás, eu sempre gosto de olhar para trás, né? Porque e isso é uma das coisas que a gente tem que ter muito em mente. Hoje nós estamos passando por tantas mudanças, e eu não sei se vocês já perceberam que nós é que estamos criando os paradigmas para as próximas gerações. Hoje eu ainda consigo olhar para trás para ver algumas coisas, mas de agora em diante, essa pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, com tanto de mudança, é a gente que vai estar contando para as próximas gerações, né, como é que a gente faz as coisas. Então, é muita responsabilidade que está sobre os nossos ombros, e a gente precisa estar muito atento a isso. Primeira coisa. Segunda coisa, você fala para mim que o gestor quer que volte, certo? Gente, existe o estar junto, né? O estar junto, como diziam os gregos, é ser feliz. Estar junto é ser feliz. Mas mais do que isso, quando eu estou junto, eu tenho troca. Eu tenho troca, eu tenho crescimento, eu tenho criatividade. Certo? Isso é um dos grandes pontos que as empresas estão levando em consideração, tenho absoluta convicção. E quando eu participo de algumas outras comissões também, uma das comissões que eu participo é dos departamentos jurídicos lá da OAB de Pinheiros. Então, assim, eu tenho praticamente só gestores nessa comissão.
Então, você vê quantos deles falando da perda que houve, né, com o distanciamento. Porque hoje você abre um Zoom, e a gente não pode esquecer que agora a gente está vivendo também a estafa do Zoom, né? Já tem esse conceito no mercado, né? Estafa de Zoom quer dizer estafa de telinha. Pode ser até Teams, mas é estafa de Zoom. Quando você abre o Zoom, você não vai ter aquele quebra-gelo. Né? Se tem tudo muito rápido, é muito pontual, muito objetivo. Você abre sua tela, você vai fazer aquela reunião e acabou. Quando você está numa sala, e aí, assim, quem é de ambiente corporativo sabe como é que é. Vai começar a reunião, tá lá, 5, 6, 8, 10, 12 numa sala, tem um quebra-gelo, depois tem o coffee break, e no final você ainda fica batendo papo sobre aquilo. Aquilo não é perda de tempo. É porque quando você troca, a gente às vezes, olha para você agora, eu faço um desafio, olha para você. Às vezes você está com um problema. Profissional ou pessoal, quebrando a cabeça e quebrando a cabeça. Aí você vai conversar com uma pessoa. A pessoa nem te fala nada e você já encontra a solução. Ela não te dá a solução, mas só nessa troca, de poder expressar, organizar as suas ideias para então falar, você já consegue ver a solução que você procurava. Então, eu acho que as empresas estão sentindo isso daí. Tem uma perda, sim, é inegável, né, com esse distanciamento. Agora, existem os maus intentos, né? Porque de boa intenção, vocês sabem, o inferno está cheio. Também tem aquele líder que está desesperado porque não consegue fazer a liderança online da sua equipe. Né? Ele é um centralizador, ele precisa ter todo mundo ali embaixo da asa e embaixo dos olhos. Isso também acontece. Então, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Aí, vamos voltar, então, agora para o pessoal, para as equipes. Por que será que elas estão querendo esse modelo de ficar em casa? E será que é só esse modelo? Pelo que eu tenho ouvido do mercado, isso está dividido. Né? Tem gente que está falando, gente, se ficar só em casa, também cansa. Eu não consigo trocar com o outro, eu não consigo fazer parte do time. O pessoal que entrou na pandemia nas empresas não conseguiu assimilar a cultura da empresa. Isso é terrível. Eu conheço vários, eu tenho amigos pessoais que entraram na pandemia numa empresa e saíram na pandemia. Por quê? Porque não conseguiram assimilar a cultura da empresa. Porque não conseguiram conhecer as panelinhas da empresa. Sim, porque empresa também tem panelinha. E à distância você não conseguiu saber de que panelinha você ia fazer parte. Você ficou lá perdido. Então, hoje a gente vê a gente vê as empresas também com preocupação da saúde mental do seu funcionário. E isso, naquele relatório Global Trends, da Deloitte, Job Global Trends, as tendências do trabalho feito pela Deloitte, uma das tendências é essa preocupação muito grande das empresas com a saúde mental do empregado. E isso eu estou falando daquele funcionário que está em casa, que mora sozinho, por exemplo. Sabe, quando você mora sozinho, às vezes, a única forma de você interagir com pessoas, você ter uma vida social, é no trabalho. Você não vê a hora de chegar segunda-feira de manhã. Não existe crise do Fantástico, porque a sua vida é dentro da empresa, com seus colegas de trabalho. Então, aumentou muito o número de burnout, a gente sabe disso, né? Todas as pesquisas estão falando isso. Você dentro de casa, você tem trabalhado muito mais, você não está conseguindo fazer a gestão do seu tempo. E isso, Bruna, é mais uma skill. Eu vou lembrando delas. Né? Gestão de tempo é skill. Como é que eu faço a gestão do meu tempo se eu não tenho o meu chefe falando? Isso aí é um outro assunto, assim, que a gente teria que pegar um webinar só para isso, né? O papel do chefe na gestão do tempo das suas equipes. Né? Então, você tem esse movimento fortíssimo e uma tendência mesmo da empresa se preocupar com o bem-estar do funcionário. Então, de tudo isso, o que eu estou percebendo? Que existe, por parte das equipes, essa vontade também, esse modelinho misto que a gente está vendo por aí. É um modelinho misto.
Porque a gente se equivoca com um monte de coisa na vida, né? A gente pensa que sabe das coisas, sabe de nada, sabe de nada. Antes da pandemia, qual que era o nosso sonho? Home office, ficar mais perto da família. Acontece que chegou o home office e a gente começava a trabalhar mais cedo, terminava mais tarde. A família ali, todo mundo junto naquele quadrado. Opa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, será que não seria um modelo melhor? Eu, particularmente, Alex, acredito que vai ser esse o caminho mesmo, esse modelo híbrido, porque a gente parece que já temos algumas decisões que o funcionário que se negar a voltar para o trabalho, tá? Ele vai ser demitido por justa causa. Já tem decisões nesse sentido. Então, eu acredito que realmente a gente vai estar nesse modelo híbrido, né? Parte em casa e parte nas empresas, e acho que isso é saudável. Acho que é saudável. Né? Para ter essas trocas, para ver o outro, para criatividade, isso é fundamental. Respondi, Alex? Pô, excelente, muitíssimo obrigado. Então, acho que uma das grandes dicas é escutar, né? Escutar o outro, saber o que ele gosta, dar essa flexibilidade, até para ele poder decidir, né? Então, não só obrigar, você vai ficar 100% home office, e não só obrigar, você tem que ficar 100% presencial. Então, ter, sim, essa flexibilidade é super importante, né? Não, Alex, nesses relatórios de Future of Jobs, que foi publicado no The Economist no começo do ano, e mesmo nesse relatório da Deloitte, eles estão prevendo o seguinte: no mercado imobiliário, a gente tem reflexo para tudo quanto é lado, né, gente? Essa pandemia, assim, chacoalhou tudo, né? Como diz na minha terra, chacoalhou bambuzal. Mas no mercado imobiliário, nós temos várias empresas, escritórios que estão entregando andares inteiros, né, das suas instalações. Por quê? Porque com o modelo híbrido, provavelmente eles vão fazer encontros uma vez por semana, então não precisa daquilo tudo. A tendência é que se construam nesses espaços que vão ficar ambientes agradáveis, porque vai ser um momento de encontro das equipes. Então, eu acho que isso assim, é mais do que uma tendência, eu acho que é quase um caminho de não retorno. Acho que a gente está indo para esse lado mesmo. Legal, Silvia. E você falando nisso, o mercado imobiliário até tem duas facetas, né? Porque o corporativo teve uma queda das empresas entregando andares, porém, aquele do pessoal, as pessoas estão procurando lugares melhores e mais agradáveis, indo para o interior, ou seja, então, esse mercado aumentou muito também de casas, né, aluguel de casas no interior, porque o pessoal está fazendo home office, né? E outra coisa que surgiu também, que você estava falando, do burnout, o direito à desconexão, né? Então, eu tenho direito a me desconectar. Acontecia, as pessoas agora... no meio da pandemia entenderam, mas no começo as pessoas trabalhavam 16 horas e ficava lá o dia inteiro conectada no computador da empresa, né, 16 horas ininterruptas, né? Então, tem mudado muita coisa e eu acredito que ainda vai mudar. Bom, deixa eu passar para o Vitor ali, deve estar ansioso também para fazer uma pergunta, e depois eu vou fazer uma pergunta aqui de um ouvinte também. Vitor, fica à vontade. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Obrigado, doutora Silvia. É um prazer em conhecê-la, ainda que virtualmente, né? Acho que, ultimamente, a gente só conhece as pessoas virtualmente. Eu conheço o doutor Guilherme virtualmente, a Bruna e o Alex só virtualmente. Como o presidente da nossa comissão, também conheço virtualmente. Faz anos que eu conheço as pessoas virtualmente. Pegando um gancho, né, até na pergunta do Alex, ontem eu estive com um chefe de departamento jurídico que ele está com esse problema. Ele conversou com os advogados e advogados do departamento dele para voltar presencial, e ele está com esse problema. Bom,
eu vou fazer uma breve introdução da minha pergunta. Não sei se eu vou ser o único a almoçar hoje. Mas, enfim, nós tocamos até o momento aqui em soft skill. Eu vou incluir aqui o workflow, tá? E outra palavra que a gente ouve muito, que é compliance. Então, a gente ouviu aqui até o momento falar sobre as habilidades pessoais, fluxos de trabalho, por exemplo, e a minha pergunta é: como fazer tudo isso também em conformidade? A respeito desses dois temas, como fazer isso em conformidade, um compliance em relação a todas essas questões de fluxo de trabalho e habilidades, e também um compliance em relação à questão do home office. Bom, querido, prazer em ver também. Todo mundo está conhecendo agora sim, né? Isso é maravilhoso. Então, isso é uma das boas coisas que a tecnologia nos trouxe, né? Que a gente está se conectando com tanta gente agora e a gente consegue fazer esses encontros com grandes profissionais, independente de onde eles estão. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito desse lado da tecnologia. Na verdade, eu gosto praticamente de tudo da tecnologia. O que acontece é que ela não está no centro das coisas, né? O centro é o humano, certo? E isso a gente viu lá atrás, quando foi em 2017, no Fórum Econômico Mundial, que o Japão trouxe o conceito, trouxe esse conceito da sociedade 5.0, que é uma sociedade onde você pega todo esse aparato de tecnologia, certo? E coloca o ser humano no centro. Tudo isso é para servir o ser humano. E aí sim, o 5G, que está entrando aqui no Brasil essa semana, tudo isso tem que nos servir, né? Nós estamos em primeiro lugar. Eu não sei se eu entendi direito, Victor. Eu não sei se eu entendi direito. Você falou num compliance entre soft skills. Elabora melhor para mim, fazendo favor. Você quer dizer como eu equaciono isso aí? Nesse sentido? Nesse sentido, né? Nós tocamos nesse assunto. Nesse processo de procurar e trabalhar as habilidades numa gestão de pessoas, realizar fluxos de trabalho, em adotar tudo isso, necessariamente nós precisamos pensar em compliance também, em fazer tudo isso de acordo com as leis por exemplo, trabalhar a habilidade das pessoas, mas também trabalhar isso dentro das leis trabalhistas. Tá. Então, agora entendi. Captei a sua mensagem, amado mestre. Tá certo. E depois ainda quer almoço, olha só, gente. Então, vamos lá. Margaret Hagan, lá de Stanford, fala o seguinte. Ela, na verdade, ela faz um desenho. Ela faz uma pirâmide. A pirâmide é formada de hard skills e soft skills. Na parte de cima, soft skills. Na parte de baixo, hard skills. E aqui eu estou colocando na parte de baixo, junto com essas hard skills, todas essas questões que você está me falando. De alinhamento, adequação, compliance com leis, com normas, com cultura da empresa. Ela fala que, na verdade, o hard skills não está na base da pirâmide, está abaixo, é o alicerce. É em cima disso que se constrói o resto. O que eu percebo bom, hoje em dia, assim, todo mundo interpreta o que quer, né, Victor? Você falou, eu vejo cada texto tão interessante aí nas redes, aí a pessoa pega uma vírgula, e daquela vírgula faz uma coisa enorme.
não é porque eu estou falando de soft skills, que eu tenho estudado soft skills, que eu acho que é isso que vai solucionar tudo. Não, a vida é muito mais do que isso. E se eu estou falando em ambiente de trabalho, se eu estou falando em mundo corporativo, se eu estou falando em mercado, eu estou falando que, em primeiro lugar, eu tenho que ter técnica, eu tenho que ser bom naquilo, eu tenho que seguir as leis, eu tenho que seguir as normas, os códigos de conduta da minha empresa, a cultura da minha empresa, as expectativas do meu gestor. E aí, permeando tudo isso, é que eu vou usar a minha inteligência emocional, que eu vou usar a minha habilidade de negociar com o meu gestor. Por quê? Porque ele está querendo que eu volte a trabalhar e eu não quero voltar. É nesse sentido que eu uso as minhas habilidades. É para me adequar a esse mundo e me adequar aos relacionamentos de forma que eu possa construir soluções de forma conjunta, que eu possa resistir a tantas mudanças, que hoje mudou tudo, né? A forma de eu pensar o direito, a forma de eu entregar o direito, a forma de eu trabalhar, tudo mudou. Então, nesse sentido, sim, as soft skills, mas sempre, né, de acordo com toda a legislação, etc, etc. Isso é ao concurso, né? Está antes de tudo. Como diz a Margaret Hagan, está no alicerce. Respondi sim ou não, quase. Realmente é isso que eu gostaria, né? Que a gente tem que formar uma base para depois partir para... Sim. Senão, não adianta nada eu querer trabalhar as habilidades e não ter a base, né? Olha, Vitor, eu vou lhe falar. Assim, essa vida já não é mais a mesma, querida. Essa vida não é a mesma, tá? Eu acompanho alguns headhunters no mercado, né? E eles falam tal de tendência, etc, etc. Então, você tem um currículo bom, né? Você tem um currículo de arrebentar, né? Com uma série de hard skills, uma série de certificados, de diplomas, pós-graduação, mestrado, MBA, papapá. E você vai para a entrevista com o headhunter. E depois você passa para a entrevista pela empresa. Mas eu vou lhe falar, se você não souber se comunicar, se você não souber influenciar, persuadir, negociar aquele salário que eles estão oferecendo para você, você não consegue a vaga? Você acredita? Tá assim. Sabe por que eu acho, Vitor? Então, assim, primeiro, lógico que eu tenho que ser bom, lógico que eu tenho que ter um baita do currículo, porque isso é conhecimento, isso me faz melhor profissional, uma melhor pessoa, etc, etc. Mas eu tenho que desenvolver isso daí para fazer o diferencial. Por isso que a gente está falando que soft skills, ela é diferencial de competitividade. Entre 10 currículos iguais, eu vou escolher aquele que melhor se relaciona, aquele mais flexível. Essa, Bruna, é mais uma skill, querida, que eu só vou lembrando. E aí, sim, no relatório do The Future of Jobs, fala que uma das grandes demandas do mercado é por pessoas flexíveis, porque com tanta mudança, é o mínimo que eles esperam de mim. Essa capacidade de me adaptar. E aí me faz lembrar também da sociedade fluida, né? Peyton Hill, a sociedade líquida do Bauman, né? Que eu tenho que ir me adaptando, ao que tem. Tá? Mas é mais ou menos por aí, Vitor. Eu acho que a gente está alinhado, eu estou errada. Não, está correto. Assim, também surge uma dúvida, peço desculpa aos colegas, em relação ao fluxo de trabalho. Eu acho que tem até um pouquinho mais a ver em relação à compliance. Se a gente trabalhar fluxo de trabalho num determinado departamento jurídico, a gente tem que fazer esse fluxo de trabalho e não pode ferir esse fluxo de trabalho determinada norma do direito do trabalho, por exemplo. Era um dos parâmetros da minha pergunta. E aproveitando um pouco, eu captei a vossa mensagem
personagem do Rolando Lero, né? O personagem Rolando Lero do Rogério Cardoso, que é mocoquense também, igual a eu. Você está falando... Legal. Você está falando do complexo e com fluxo de trabalho da empresa, considerando que parte da equipe pode estar em casa e parte da equipe presencial, é isso? Por exemplo. Nesse sentido. Tá. É. Vamos ter que pensar em novos modelos, né, Victor? Não tem jeito, não tem jeito. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa com gente trabalhando aqui, gente trabalhando lá. Aí, sim, o gestor vai ter a lição de casa dele. Qual que é o modelo de trabalho? Agora o modelo de trabalho é esse. Está dentro desse modelo de trabalho. Qual o fluxo que a gente pode implementar? Primeiro, esse modelo de trabalho me atende? Atende a minha empresa? Isso é fundamental. Porque, gente, no fim das contas, por que a empresa existe? Por que eu trabalho para ela? Ela quer lucro. Ela quer... Silvia, entrou no mudo a sua fala. Voltei? Voltou, tá perfeito. Voltou. Tá. Então, em primeiro lugar, para a empresa é interessante esse modelo? Número 1. Número 2, é interessante. Tá? Se é interessante, a gente não trabalhava assim. Então, como que a gente vai trabalhar agora? Além do que, o que eu vejo? A internet, uma coisa são as trocas, os relacionamentos, a criatividade que ajuda bastante no presencial. A outra coisa são as ferramentas. E aí, se a gente está falando da internet das coisas, né, para que elas vieram? Para nos ajudar. Tem 500 ferramentas hoje da internet que eu não preciso necessariamente estar lá. Vamos combinar que, no que diz respeito às ferramentas, à tecnologia, a gente está bem servido. Inclusive, hoje, o que a gente vê bastante, começou esse movimento lá na Ilha da Madeira, que é das vilas digitais, que são dos nômades digitais. Cada um trabalha onde quer, menos o brasileiro, porque se ele estiver lá na Europa e o cliente dele for brasileiro, ele vai receber em reais, então não vai dar conta de se manter lá. Exato. Silvia, eu vou aproveitar aqui e cortar você, já me desculpando, mas vou incluir aí uma pergunta do Ivan. O Ivan, ele é estudante de Direito e ele está com um pré-projeto que fala as audiências virtuais telepresenciais, um caminho sem volta, e a democratização do acesso à justiça do trabalho, uma discussão da importância sobre a inclusão digital. Você falou agora sobre nômades digitais, Ilha da Madeira. Eu estive lá há 2 semanas na Ilha da Madeira, é um lugar espetacular. Mas dentro desse tema de nômades digitais, no Brasil, por ser um país tão extenso, também tem esse problema da inclusão digital, né? Se você vai aqui em São Paulo, agora não lembro a entrevista que canal que era, e falava que no Morumbi, né, na parte rica, todo mundo tem, e agora, quando está na favela, o pessoal, os moradores que estão ali na comunidade, né, melhor dizendo, para não dizer o termo favela, na questão de inclusão, não tem acesso à internet, né? Então, como esse pessoal pode ser incluído, né, nisso? Então, queria que você botasse aí a sua visão e o seu pensamento sobre isso, e depois a gente segue. Tá, então vocês estão entendendo que hoje é um jejum intermitente, né? Ninguém almoça, é isso, né? É jejum intermitente. Bom, olha, é uma tristeza tão grande a gente ver isso que saltou aos olhos com a pandemia. Né? Saltou os olhos, ela acelerou. Bom, a gente sabe que pandemia está entre os as três grandes formas de mudança na humanidade, né? As grandes mudanças, elas ocorrem por guerras, por revoluções e por pandemias. Então, olha nós aqui, né? Estamos com uma pandemia que mudou tudo. Só que a pandemia, ela mudou um pilar muito, muito sensível da humanidade,
né? Que é a insegurança alimentar. Insegurança alimentar, a gente sabe que você não sabe o que você vai comer à tarde. Você não sabe o que você vai comer à tarde, certo? E isso é muito grave. Então, assim, veio muito à tona toda essa desigualdade social. E quando a gente fala nessa desigualdade social, claro, se eu não tenho o que comer, eu vou ter acesso à internet, gente. Eu não vou ter acesso à internet. A quem cabe isso daí? Eu não consigo ver de forma diferente, senão com ações do governo. E colocar os nossos impostos onde tem que colocar. Em ter esse olhar. Aí sim vai listinha de prioridade. O que em primeiro lugar tem que ter? Tá, em primeiro lugar tem que ter comida. Se a gente está numa crise dessa, uma crise alimentar, e ela não é só do Brasil, ela é do mundo. A Organização Mundial de Saúde fala isso, a ONU fala isso. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou dar comida. Eu vou dar educação, só que a educação, ela passa pela tecnologia hoje, pelo acesso à internet. Parece que, pelo menos do governo de São Paulo, e cá entre nós, ele está sempre um passo mais à frente, por todas as ações que a gente já sabe. Né? A gente precisa estar comentando isso aqui. Mas parece que já está chegando computadores em todas as escolas do Estado. Então, é uma ação que, a meu ver, é do Estado. Você concorda ou não, Guilherme? Sem dúvida, Silvia, sem Alô? dúvida. Alô, está me escutando? Você vê alguma outra alternativa? Porque aí eu estou construindo com você essa resposta. Eu não consigo ver outra alternativa. Não, eu também eu concordo com você que o Estado tem um papel muito importante, né? Não tem como, mesmo tendo pessoas que tentam ajudar esses que são os excluídos, mas se não for não partir do Estado, não tem outra maneira, né? Eu acho que a sociedade privada, as empresas privadas têm a sua responsabilidade social. A gente sabe que é responsabilidade social, certo? Mas não dá para deixar só para eles. Você tem que vir. É a mesma coisa da pandemia. Os ordenamentos tinham que vir daqui de cima. E aí explode. Essa é a minha forma de ver. Não sei se eu estou errada. Eu erro um monte de coisa. Perfeito. Olá, Valéria, tudo bem? Daqui a pouco eu passo para você, tá? A Valéria conseguiu entrar. Tem mais dentro disso que o Ivan estava falando, e a Raquel, que é membro também aqui da nossa comissão, também fez algum questionamento, e o Fábio Alessandro também, né? Que eles estão falando da questão de home office, que, bom, apesar de ter a questão de audiências telepresenciais, mas outras não, né? E que muitos advogados estão sendo demitidos por causa disso, e outros estão pedindo demissão porque também não querem voltar à rotina do presencial, por exemplo, em São Paulo, que é uma loucura, né? Se acostumou a uma vida mais calma no interior e então agora opta por pedir demissão e buscar algo que traga mais qualidade de vida, né? Então, fica à vontade para comentar esse ponto também. Bom, então eu vou falar o que eu acho, hein, Guilherme? E aí já não isso eu não encontro em livro, isso aqui eu encontro na minha experiência, que está ficando cada vez melhor, gente. Eu estou ficando avançada em dias. Eu diria o seguinte, tudo uma questão de escolha, cada um tem o seu número de vida, de modelo de vida, etc, 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 certo? Mas, o que eu aprendi com a vida? Que a vida não é brincadeira. A vida não é brincadeira. Tá? Então, para uma tomada de decisão desse nível, que pode impactar, sim, na sua vida, na questão que depende, às vezes, de você, a minha sugestão seria: você não quer voltar a trabalhar presencialmente. Se você não for, você vai ser demitido, certo? E a empresa tem esse direito. Ela tem esse direito,
certo? Então, você vai pedir demissão? Se eu pudesse dar uma opinião honesta, eu diria, não agora. Vá procurando alguma coisa paralelamente. Porque, em primeiro lugar, a gente está com 15 milhões de desempregados. Não tem postos de trabalho. Não tem postos de trabalho. Tudo a gente consegue... a visão que a gente tem do mercado quando a gente está trabalhando é uma, quando você está sem trabalho é outra. Aí sim você vai ver o leão que tem aqui fora. Então, nós estamos com 15 milhões de desempregados. A crise está aí. Há quem diga que 2022 não vai ser melhor. E não adianta deprimir. E não fui eu que estou contando isso. Tá? Então, você quer... Isso é inteligência na gestão da sua carreira. Isso é inteligência. Você continua onde você está e começa a mapear o mercado. Começa a se capacitar para uma posição melhor, inclusive, para estar atendendo as novas demandas, porque às vezes você está tanto tempo num lugar, você ficou meio desatualizado com o que o mercado está querendo. Então, aonde você está? Aí sim você começa a mapear, manda seu currículo, vê como é que está a sua aceitação aí fora. Tá? Porque eu realmente eu acho muito arriscado, muito perigoso fazer isso nesse momento. Tá? É só o que eu acho. Obrigado, Silvia. Olá, Valéria, tudo bem? Obrigado aí por se unir a gente aqui ao debate com a Silvia. Eu sei que você estava com um problema aí de ordem profissional, e bem-vinda, e eu já passo a palavra para você entrar no bate-papo, fazer uma pergunta para a Silvia e seguir aí no Rodas. Fica à vontade. Primeiramente, agradecer a disponibilidade da doutora Silvia. Eu dei um jeito aqui de pelo menos um pouquinho poder absorver das suas palavras aí. Muito obrigada, gratidão mesmo por essa disponibilidade, e também aproveitar e cumprimentar os meus colegas aqui, doutor Guilherme, doutor Victor, doutor Alex, doutora Bruna e os demais que estão nos assistindo também. Esse tema é muito importante, muito pertinente, e gostaria de ouvi-la mais um pouco. Gratidão. Valéria, eu que agradeço, querida. É um privilégio ter você aqui. Privilégio mesmo. Obrigada, viu? Por ter dado um jeitinho de aparecer. Então, eu vou voltar para isso que o Guilherme comentou. Uma outra forma também que eu vejo usando das soft skills, das habilidades de negociar, por exemplo. Negociar. Negocia com a sua empresa, negocia com o seu gestor. Só existe essa forma. Você não tem nada para propor para ele. Mas aí sim, aí você tem que olhar para você e ver até onde você quer chegar. Você está disposto a ser flexível. E aí a gente volta para essa questão da flexibilidade como uma das grandes demandas para esse novo profissional. Né? De me adaptar a esses novos modelos. Então, e aí eu estou falando dos dois lados da mesa, né, Valéria? Porque eu, como empresa, vou querer perder esse profissional? Gente, olha quanto tempo que levou para ele se adaptar à empresa, para ele incorporar a cultura da empresa, para ele fazer boas entregas, para ele performar bem. Eu vou querer abrir mão dele? Esse olhar é de mão dupla para mim. O que eu, como gestor, estou disposto a flexionar para poder manter esse talento? Ah, tá, nós somos com 15 milhões, se ele não quer, o outro quer? Mais ou menos. Até eu achar um bom profissional no mercado, leva um tempo. Traz para dentro de casa, tem todo aquele tempo de aprendizado. Então, para mim, é um olhar, ele é de mão dupla. Eu, como profissional, tenho que saber o que eu quero, estou disposto a flexionar, a abrir mão, sabendo que a gente não vai ter tudo nessa vida. Acredite, por mais que a gente queira, a gente não consegue ter tudo. Mas é um olhar também que a empresa tem que ter, se ela quiser reter seus bons talentos, né? Exato, né, Silvia? Tem aquele outro ponto que você já levantou anteriormente, que é a questão de
do empregado se adaptar à cultura da empresa, né? Você falou que durante a pandemia foram contratados e já pediram demissão durante a pandemia porque não se adaptaram à cultura da empresa, porque tem essa falta de interatividade no presencial também, né? É uma situação bastante complicada e que as empresas têm que pensar também, né? Eu entendo que seria muito mais lógico a empresa flexibilizar, né? E agora lembro também de um podcast seu que você fala, né? Voltando lá atrás na história, que, né, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, não que hoje seja muito diferente, mas e foram conquistando direitos negociando com os patrões, com os empregadores. Então, é isso, tem que negociar. O que serve para um empregado não serve para outro. Um pode ser que desempenhe bem suas funções no home office, à distância, e o outro nem tanto, né? Porque você falou também, tem gente que mora sozinho, então fica trancado o dia inteiro dentro de casa, não é legal, fica esperando a segunda-feira para chegar no trabalho e ter com quem conversar, com quem interagir. Então, tem essa questão psicológica também, né? De saúde mental das pessoas, né? Ficar o tempo inteiro online não é muito saudável, né? E eu vou aproveitar aqui, como eu não fiz nenhuma pergunta, mas tem umas 500, né? Eu gosto muito do tema de empregos do futuro, mas eu vou trazer um tema um pouco mais atual, e eu sei que você não vai me pagar o almoço por causa dessa pergunta. Por exemplo, tem uma das grandes, dos temas aí mais atuais, o Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa, do Facebook para Meta, e o que tem se falado muito é no metaverso, né? Então, que traz aí a realidade virtual aumentada, a pessoa fica lá com óculos imersa numa realidade virtual, né? Que não é a real. A gente vê, tem aí, se vocês procurarem no YouTube um vídeo da Microsoft, que eles têm um avatar que permite a pessoa fazer uma palestra no Brasil e transmitir no Japão com o avatar, e o avatar fala japonês, né? É sensacional. Mas tudo isso, a gente tem um outro tema também bem legal, que é aquele software que traz os mortos, né? Que você pode conversar com o morto, que você pega a voz e põe lá, e aí vai criando conversa. E tudo isso, falando de saúde mental, eu acho que pode criar um caos na cabeça das pessoas, né? A gente vê que essas redes sociais, os mais jovens não saem daquilo, TikTok, enfim, tem uma filha de 13 anos que é uma briga terrível por causa desse TikTok, mas é nesse ponto que eu queria que você falasse um pouco. Muita tecnologia não quer dizer necessariamente melhor qualidade de vida, e também não quer dizer que você vá ter uma saúde mental, porque você fica o tempo inteiro ali conectado e daqui a pouco vai confundir a realidade com o mundo virtual, né? Olha, Guilherme, quando que você vai vir aqui para o centro? Estou doida para que você venha para o centro para a gente te bombardear de perguntas, Guilherme. Tá bom. Um dia eu vou sim, com todo prazer. Delícia. Eu adoro essas perguntas, eu adoro. Bem elaboradas, e não só perguntas que me fazem pensar e me trazem conhecimento. Você trouxe coisas que eu não sabia. Então, assim, eu que me vire agora nos 30 para poder responder essa coisa que eu não sabia. Mas, olha, é muito mais legal sair da vida como ela é, né, gente? A vida como ela é tá tão difícil, né? Puxa vida. Eu estou tendo que administrar os meus relacionamentos, que não são fáceis, as pessoas estão cada vez mais difíceis.
né? Ninguém quer me ouvir mais para nada, né? Tem preconceito para tudo quanto é lado, tem fome, tem uma perplexidade pairando em cima de tudo e de todos nós, né? Como eu queria ter uma realidade paralela, um mundo paralelo para onde eu pudesse fugir. A meu ver, vai ser um caminho de fuga, uma rota de fuga, porque a gente não está dando conta. A gente não está dando conta de tudo que está acontecendo. Então, isso para a gente, que já passou dos 20. Imagina essa moçada nova, que eles não conseguem, eles não têm parâmetros, eles não têm paradigmas, né? Porque eles estão em fase, eles mesmos estão numa fase de grandes mudanças, com tudo mudando. Qual vai ser o modelo para eles seguirem? Eles precisam de modelo. No começo da vida, a gente precisa de modelos. E aí, para você que tem criança, ó o modelo da criança, hein, Guilherme? A responsa. A responsa. Né? Porque os modelos também estão assim, oh, meu Deus, para onde que eu vou? Então, assim, você ter válvulas de escape, você tem uma realidade inteira para você fugir. Você tem um avatar lindo, do jeito que você quer. Não precisa nem de botox. Gente, que coisa maravilhosa, um corpo perfeito, uma voz maravilhosa. Que até fala em outros idiomas. Até eu, que sou mais boba, quero, entendeu, Guilherme? Sim, a gente vai ter problemas. Grandes problemas, grandes problemas. Então, acho que, assim, a nossa responsabilidade é muito grande com o mundo que a gente está querendo fazer pela frente. E aí, eu estou falando de responsabilidade ambiental, em primeiro lugar, né? Vai até agora, dia 12, vai lá, a COP26 está aí. E aí, assim, eu só dando um passo atrás. Vocês estão vendo que, quando a gente fala em soft skills e a negociação como uma das grandes skills, né? O destino da Terra, o destino da nossa vida, está passando por mesas de negociação na COP26. Tecnologia importante? Absolutamente. Mas antes dela, vai ser tudo que ela vai fazer em cima, através do que for negociado nessas mesas. Então, assim, realmente, negociação para mim é uma das grandes skills, se não a maior nesse momento. Tá? Agora, só fechando isso com você, Guilherme, a que passos e para onde caminha a humanidade? Eu deixo a pergunta. É preocupante, né, Silvia? E aí eu não lembro se nos estudos da Deloitte sobre emprego ou outras matérias, agora eu já não lembro onde que eu li isso, mas dizem que um dos que tem empregos garantidos são os psicólogos, né? Psicólogo, com certeza, tem emprego garantido, todo mundo vai precisar de terapia, né? Exato, para sobreviver nesse mundo. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta da Ângela, que também é da nossa comissão, ela mandou aqui, e já que você é da comissão de contencioso de massa, a gente mudando um pouco, ela falou assim, mudou a forma de tratar os grandes volumes de processos em virtude da pandemia? Usa-se outros critérios para tratar volume, outra plataforma ou aplicativos? Como que é o nome? A Ângela? Ângela. Olha, Ângela, o que eu tenho de notícia, assim, notícia bem real, mesmo eu sou vice-presidente dessa comissão, né? Então o pessoal da comissão, todo mundo trabalha com volume, né? Com massa, né? Contencioso de volume, e o que eu vi, uma das grandes bancas que fazem parte ali da comissão, o que eles fizeram? Eles experimentaram o home office, eles tinham um edifício, acho que com 4, 5 andares, é uma empresa de advocacia. Eles experimentaram o home office, a pandemia realmente é acelerador de mudanças, eles tinham isso engavetado há muito tempo, né? Muito tempo, queria testar. Chegou a pandemia, todo mundo para casa, resultado, acabaram de entregar 2 andares. Por quê? Porque trouxeram novos softwares, investiram em tecnologia. Continuam trabalhando com volume, certo? Mandaram 2 andares de advogados para casa, tá? E vão fazer reuniões semanais. Então, nesse sentido, e aí, isso também é fruto de pesquisa.
os escritórios, as empresas que não investirem em tecnologia estão fadados ao insucesso. Porque aí a concorrência fica desigual, né? Não fica justa. Então, essas grandes bancas de grandes volumes estão investindo massivamente em tecnologia e estão deixando um pessoal em casa assim, e está funcionando. Silvia, só complementando, eu lembro que nós recebemos num evento que nós fizemos sobre bancos digitais, a Aline, que é do Will Bank daí, e ela estava falando com relação não só a contencioso, mas né, de novas habilidades, skills, soft skills e outros profissionais de outras áreas que integram o jurídico, né, em legal ops, em questões de análise de dados, né? Enfim, o que você pode dizer nesse sentido para a gente? Mas você diz assim, desses outros profissionais que estão dentro desse ambiente jurídico, como que eles se relacionam, é isso? Como que seria isso e com esse olhar das skills? Exato. Bom, eu gosto muito da... Desculpa, e se você já está vendo isso dentro... Desculpa, continua, pode continuar. Bom, eu gosto muito da Ed Gardner, ela traz o Smart Collaboration. Ela fala sobre Smart Collaboration, que é aquela colaboração inteligente. Né? Então, ela trouxe para a gente aquela imagem dos silos, né? Americanos, né? Na América, eles falam muito em silos, né? Que é aquele lugar onde você guarda grãos. Como eu cresci na roça, em fazendas e sítios, então vou falar para vocês, não sei se vocês conhecem, são Astúrias. Astúrias antigas. Que, onde você põe, como é que você guarda os seus grãos? Tá. Aqui fica o milho, aqui fica o amendoim, aqui fica o feijão. Eles não se misturam. Então, ela traz essa figura para a gente, traduzindo uma empresa, seus departamentos, e não só os departamentos isolados, dentro do departamento jurídico mesmo, a gente sabe como é que é. Né? O cara do contencioso não fala com o cara do consultivo, que não fala com o societário, certo? Então, e dentro das empresas, sim, é o jurídico que não fala com o comercial, que não passa nem perto do marketing, que nunca pisou no chão de fábrica. Mais ou menos isso. Então, eu gosto desse conceito do Smart Collaboration, né? Dessa colaboração inteligente, de você sentar com o outro, ver as demandas do outro, e aí eu vou voltar lá para o Tim Brown, né? Eu vou ir no meu fio, né? O Tim Brown lá de Stanford, você sentar com o outro, entender as dores do outro, ter essa empatia que não tem nada de romantismo. Não tem nada de romantismo. Isso aqui a gente está falando de mercado, de novas metodologias, né? De romantismo que passou longe. Para quê? Para poder fazer maiores entregas, para ver o que de fato ele está precisando de mim. Eu não consigo dar, mas a gente consegue construir alguma coisa junto. E nesse sentido, eu trago também para esses jurídicos hoje em dia mais do que multidisciplinares, né? Mais do que multidisciplinares. A gente tem figuras muito diferentes dentro do jurídico. E é a nova forma de se pensar, se entregar ao direito. E que está dando muito resultado, e que eu adoro isso daí, mas estava atrasado. A gente pensar, trazer para dentro do jurídico esses métodos, essas metodologias mais modernas. Tá? E dentre elas, eu sou muito favorável ao Smart Collaboration. Você sentar com o outro, entender o outro, conhecer o negócio do outro, para fazer melhores entregas. Legal, Silvia, obrigado. Sempre muito esclarecedor. Nós temos um pouco mais de 10 minutos, né? E eu vou passar para a Bruna e vou pedir para ser breve. Se alguém tiver, alguém mais aí, Alex ou Valéria, depois quiser fazer alguma pergunta ainda, tá bom? Bruna, fica à vontade. Obrigada, Guilherme. Eu ia também mudar um pouquinho o foco da nossa discussão agora, e eu estava pensando sobre tirar a sobrecarga do Poder Judiciário. Se não me engano, Silvia, eu vi que você também já falou sobre o uso de ferramentas de negociação extrajudiciais, né? Existem diversas plataformas hoje em dia para que as pessoas e as partes negociem, tentem resolver os seus problemas, independentemente de entrar com ação no judiciário.
Eu queria ver se você teve contato, né, sobretudo porque você é vice-presidente da Comissão de Contencioso de Volume, o que você acha disso, se você tem visto realmente um uso relevante dessas plataformas de negociação extrajudiciais, fora do judiciário? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu sei que elas existem, são muitas, existem diversas opções no mercado, existem empresas privadas nesse sentido, e também nós temos as opções governamentais, né? A plataforma da Senacom, hoje, o consumidor.gov, é bastante relevante nesse sentido de solução de conflitos extrajudicial. Mas eu não tenho essa visão do ponto de vista de volume. Não sei se esse tema chegou a ser discutido na Comissão de Contencioso de Volume. Queria ouvir um pouco da sua experiência sobre esse uso, se ele tem sido eficiente, se já existe essa cultura, né, do pessoal procurar essas plataformas alternativas. Oi, Bruna. Então, vamos lá. O que eu vejo? Existem alguns temas no mercado. Quando essas paradinhas é que eu estou elaborando, tá? Estou elaborando, colocando a maquininha para pintar. Gente, esse lugar é um exercício para a gente. A mente está daqui tinindo, tá? É como ir para uma academia. Muda. É. Muito legal, muito privilégio. Então, existe aquilo que é tendência. Só que, assim, tem muita coisa que é tendência, as pessoas já estão falando, é assim. Não, é só tendência. Estamos começando. Esse é um caminho, parece que está indo por aqui. É tendência. Ela vai aumentando na linha do tempo? Sim, né? Sim. Mas ainda é definitivo? Não. Já está pronta, formada? Não. Mas é uma tendência, sim, super forte. Por que ela é super forte, essa tendência? Porque eu tenho um estoque de 80 milhões de processos judiciais. Porque a coisa lá não anda, a gente sabe. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu dou curso de negociação, treinamento de negociação, eu começo abrindo um panorama do universo jurídico, como é que está no Brasil. Né? Então, por exemplo, um dos números que eu trago é que se formam diariamente 200 advogados. Né? Ou seja, todo dia tem 200 coleguinhas entrando para o parquinho, certo? Aí, você traz esse número, 80 milhões de processos em estoque. Só que eu estou falando isso já há 2 anos. E cada vez que eu vou dar o curso de treinamento, eu vou rever esses números para ver o que eu tenho que mudar. Ou seja, estamos patinando. Isso é outra coisa, não adianta só eu ver uma informação. Qual é a leitura? O que eu aprendo com essa informação? 80 milhões há 2 anos, então estou patinando. Não saio do lugar. Por mais que eu faça meus mutirões, etc. Não estou saindo do lugar. Outra coisa, em 2020, tem uma pesquisa falando que se eu entrasse com processo trabalhista em 2020, ele ia se encerrar em 6 anos. Gente, 6 anos. Do jeito que está a coisa, a gente viu que a gente não tem controle de nada, a gente morre, né? assim, numa queda de avião. Certo? Então, assim, existem inúmeras razões, benefícios para eu utilizar das soluções negociadas de conflito. Vou usar dessa forma, porque nós temos várias, né? Mediação, a conciliação e por aí vai, tá? Por que eu negocio uma solução e deixo de ir para o litígio? Por que eu negocio? Para obter um resultado melhor do que se eu não negociasse. É simples assim. Senão eu vou para o litígio. Certo? Então, eu só vejo razões para isso. Existe um crescente? Sim, existe um crescente. Tem 500 câmeras fazendo isso. Agora, é uma cultura que está sendo construída, Bruna. A partir do momento que as pessoas experimentarem isso daí, e que der resultado, tiver bons mediadores, bons conciliadores, né, ou forem para as câmeras de arbitragem, encontrar bons árbitros, elas vão ver os ganhos. Ganho em primeiro lugar. Primeiro, porque eu não tenho um terceiro decidido por mim. Ele não sabe quais são as minhas possibilidades, os meus reais interesses e as minhas reais possibilidades. Além do que, quando eu tenho esse tipo de solução que é construída através de uma negociação, mais diversas formas, de uma solução negociada, eu vou
primeiro, eu vou assumir somente aquela responsabilidade que eu posso arcar. Eu não vou dar um passo maior do que minha perna. E isso quer dizer o seguinte, que é uma solução sustentável. Porque sabe quando você é parte e entra no judiciário e tem toda a certeza que você está coberto de razão, de prova, etc. E, de repente, vem a sentença. Você olha aqui e fala, mas isso não é justo. Isso não é justo. Qual a chance de você honrar com isso daí? Qual a chance de você cumprir? Na menor chance que você tiver de não cumprir, você vai utilizar essas chances. Então, as soluções negociadas, realmente, elas são mais sustentáveis, são mais baratas, são mais rápidas, e eu construo segundo os meus limites e as minhas possibilidades. É uma realidade nesse comitê que eu participo? Não. Não, não é. Ainda não é. Tá? E eu só estou falando de volume mesmo, né? São pessoas só que trabalham com volume. Não, não é. Tá? Eles tentam, antes, né, tem uma primeira fase do processo, antes de eu entrar com uma ação, eu vou tentar negociar. Mas é insípido ainda, é insípido. É aquela tentativa muito da notificação. Né? Não, a notificação não, entendeu? A notificação não está mais funcionando. Né? Então, acho que é uma tendência, acho que quando os escritórios perceberem o ganho que tem, eles vão criar áreas só para isso, só para mediação e conciliação dentro das grandes bancas. Né? Um lugar estruturado, com gente treinada, só para isso. Tá? Resolveu aqui não. Não resolveu, abre a porta e passa para o outro setor. Tá? É assim que eu vejo como caminha. De verdade, estamos implantando a cultura ainda, estamos no caminho. Muito obrigado, Silvia. A gente poderia ficar aqui mais várias horas, eu acho. Eu, por exemplo, tenho muitas perguntas. Eu acredito que o Alex... Você não quer mais ser bombardeada, né, Silvia? Ninguém ganhou o almoço. A Valéria não vai ganhar o almoço. A Valéria ganhou o almoço. Só a Valéria. O Alex ali, eu tenho certeza também que tem muitas perguntas que ele gostaria de fazer. Infelizmente, olha lá, ele tem uma lista, o Alex tem uma lista, mas o nosso tempo é escasso. O tempo é escasso, infelizmente. Eu só tenho a agradecer. Você é uma pessoa muito simpática, que tem muito conteúdo, que traz temas atuais e de uma maneira muito suave. Muito obrigado. Agradeço em nome do Dr. Spencer, que é o presidente da nossa comissão, e agradeço aí todos os participantes, o Alex, o Vitor já saiu, Bruna e Valéria. Muito obrigado a todos e vamos encerrando por aqui. Obrigado, Querido, Silvia. super obrigada. Obrigado a todos. Todos que estão assistindo também. Qualquer dúvida, eu estou na rede, é só me procurar por Silvia Zago. E a gente tem 1 minuto para eu encerrar com uma fala? Claro, Silvia, por favor. Essa aqui foi de caso pensado. Tem uma fala que eu gosto muito, gente, que eu gosto demais. Ela é do Christian Christensen, ele é lá de Harvard, ele faleceu no começo do ano passado, tá? Ele foi considerado o gigante de Harvard. Toda a teoria de disrupção na área de economia foi criada por ele. Realmente é um gigante de Harvard. E ele faleceu no início do ano passado, não de Covid, mas de câncer. E ele deixou, uma das últimas coisas que ele deixou para a gente quando ele soube que estava com câncer, é isso aqui que eu vou ler para vocês e vou deixar para vocês, tá bom? Eu estou pegando essa fala do Gerenciando a Si Mesmo, da Harvard Business Review. E ele fala o seguinte, isso foi a última coisa que ele escreveu quando ele descobriu que estava com câncer. Cheguei à conclusão de que o critério pelo qual Deus vai avaliar minha vida não é o financeiro. O que contará é cada indivíduo cuja vida eu toquei. Creio que assim será para todos nós. Não fique pensando em quanto destaque pessoal você obteve. Pense nos indivíduos a quem ajudou a se tornarem pessoas melhores. Essa é a minha recomendação final.
Pense nos critérios pelos quais sua vida será julgada e adote a resolução de viver todo dia, de modo que, no final, essa vida seja considerada um sucesso. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu? Essa é a minha mensagem para vocês. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos. Muito obrigada, Silvia. Boa tarde a todos. Gratidão, doutora Silvia. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Silvia.